Isaac Newton é uma das figuras mais importantes da história da ciência. Nascido em 1643 na Inglaterra, ele se tornou matemático, físico, astrônomo e autor. Sua contribuição mais famosa são as 3 leis do movimento, que revolucionaram nossa compreensão de como os objetos se movem. As leis de Newton forneceram uma estrutura clara e abrangente para a mecânica clássica. Elas explicam tudo, desde o movimento dos planetas até a maneira como um carro acelera. Essas leis afetam nosso dia a dia de muitas maneiras. Vamos mergulhar em cada uma das 3 leis do movimento de Newton e ver como elas se aplicam à vida cotidiana. Isaac Newton era um polímata, contribuindo para a matemática óptica e astronomia. Ele desenvolveu o cálculo, fundamental na ciência e engenharia. O trabalho de Newton em óptica mostrou que a luz branca é composta de várias cores. Seus experimentos com prismas foram inovadores. Newton também entendia o movimento dos planetas. Seu livro, Principia, lançou as bases para a física moderna. O legado de Newton continua a inspirar inúmeros cientistas. A primeira lei do movimento de Newton, a lei da inércia, afirma que um objeto permanecerá em repouso ou em movimento uniforme, a menos que uma força externa atue sobre ele. Por exemplo, uma bola de futebol fica parada até ser chutada. Uma vez em movimento, ela continua até que o atrito ou outra força a interrompa. A inércia explica por que você sente um solavanco quando um carro para repentinamente. O cinto de segurança fornece a força externa que te para. Esta lei destaca a importância das forças externas nos acontecimentos cotidianos. A primeira lei de Newton nos ajuda a entender esses fenômenos diários. Segunda lei do movimento de Newton. F é igual a ma. Esta lei afirma que a força aplicada a um objeto é igual à sua massa multiplicada pela sua aceleração. Objetos mais pesados exigem mais força para mover a mesma distância que objetos mais leves. Este princípio é crucial no projeto de máquinas e veículos. Ele se aplica a tudo, desde o lançamento de foguetes até o arremesso de uma bola de beisebol. Entender essa lei ajuda os atletas a otimizar seu desempenho. A segunda lei de Newton é fundamental em engenharia e esportes. Terceira lei do movimento de Newton: ação e reação. Para cada ação, há uma reação igual e oposta. Quando você empurra algo, ele empurra de volta com a mesma força. Este princípio é visível em atividades como pular de um barco ou caminhar. Nos esportes, nadadores e jogadores de basquete contam com essa lei. A terceira lei de Newton é essencial para entender o movimento e a força. As leis do movimento de Newton fazem parte do nosso dia a dia. Elas explicam fenômenos que vão desde dirigir um carro até praticar esportes. Por exemplo, dirigir envolve as 3 leis. Os atletas treinam com a compreensão dessas leis para otimizar o desempenho. Ações simples como abrir uma porta envolvem as leis de Newton. Esses princípios são fundamentais para entender como e por que as coisas se movem. As leis de Newton não são apenas para cientistas, elas são essenciais na vida cotidiana. Compreender essas leis nos ajuda a ver o mundo sob uma nova luz. As contribuições de Isaac Newton vão muito além de sua vida. Suas leis do movimento permanecem fundamentais na física e na engenharia. Elas moldaram nossa compreensão do mundo físico. O trabalho de Newton abriu caminho para inúmeros avanços. Da Revolução Industrial à Era Espacial, suas leis são essenciais. O legado de Newton vive na educação e no mundo ao nosso redor. Seu trabalho nos lembra do poder da investigação científica e sua capacidade de mudar o mundo.